Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou Misael Nogueira e hoje eu estou aqui para continuar a nossa série de estudos sobre o livro de Tito. Nós já fizemos uma série de vídeos relacionados a esse livro, do versículo 1 até o versículo de número 11, do capítulo de número 1. Hoje nós vamos continuar mais alguns versículos, começando pelo versículo de número 12, ok? Diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Ok? Vamos lá. O que ele quer dizer com essas expressões aqui? Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. Aqui ele está se relacionando que foi um dentre os cretenses, né, dos habitantes de Cretenses, que falou sobre eles, sobre a postura moral do pessoal de Creta. E quando ele fala que um profeta próprio deles, na verdade, ele está dizendo, ele está se referindo, na verdade, a um filósofo chamado Epidenes, que era um filósofo dos cretenses, e ele falou sobre isso. Então, Paulo ele vai citar aqui essa fonte cultural aqui, conhecida entre os cretenses, para mostrar aqui que até os próprios cretenses, eles reconheciam esse mau caráter, ok? E aí ele diz o seguinte, que os cretenses, eles são sempre mentirosos. Aqui ele está dizendo que a fama dos cretenses era de falsidade, era de exagero e de engano. Inclusive aqui, na Grécia Antiga, havia um verbo que é cretizem, que significa mentir como um cretense. Então essa era a moral dos cretenses. Ele ainda vai dizer que eles são feras terríveis. O que isso significa? Significa malignos, mentirosos, feras selvagens. Aqui, na verdade, ela era uma crítica à agressividade, à brutalidade moral dos cretenses aqui. Quando a gente pensa sobre isso, nós estamos falando sobre o comportamento deles, um comportamento impulsivo, que às vezes não tinha alguns limites, né? Que não tinha domínio próprio. Então, Paulo sempre vai estar se referindo à questão dos irmãos, dos santos, terem o domínio próprio. Então, ele está falando que essa moral dos cretenses aqui não era de acordo com aquilo que os cristãos de Creta deveria se comportar. Por outro lado, ele também vai dizer que eles eram ventre preguiçosos. Aqui tem a ver com esses, simbolizando aqui o apetite, né, preguiçosos, ociosos. Aqui, na verdade, eles viviam para satisfazer os seus próprios desejos, especialmente aqui com comida, bebidas e prazer. Então, a preguiça aqui, ela está muito ligada aqui a um estilo de vida autoindulgente aqui, que é sem disciplina, não tinha um limite, né? Voltando àquela questão do domínio próprio, entendeu? Então, tudo que eles faziam aqui era para satisfazer os seus próprios desejos, ok? Quando nós entramos aqui no verso de número 13 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Quando ele diz que tal testemunho é exato, ele está dizendo, essa declaração, esse testemunho, ele é verdadeiro e ele é confiável. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está concordando com o que aconteceu agora no versículo de número 12, onde ele faz uma crítica, né, à cultura de Creta aqui. Na verdade, ele está reconhecendo que o próprio Epidemes, o filósofo, disse que ele reconhece esse diagnóstico moral aqui da sociedade de Creta. Também ele diz o seguinte para Tito, portanto, repreende-os severamente. Então, repreender significa corrigir e convencer eles do erro. Severamente tem a ver com essa ideia de firmeza. Então, Paulo manda que Tito não seja brando aqui com esses indivíduos, que ele deve repreender aqui fortemente o suficiente para cortar e restaurar essa verdade aqui. Ou seja, em outras palavras, né, seria cortar o mal pela raiz. Ele tinha que ser firme nas suas palavras, mediante a palavra de Deus, né? Para que sejam sadios na fé. Olha só, para que sejam saudáveis, que é a mesma raiz da palavra higiene, e ele diz que é saudáveis na fé. Ou seja, é esse sistema de crenças que é correto e conforme ao evangelho. A ideia aqui não era que Tito humilhasse as pessoas, os irmãos de Creta, dentro dessa instrução, mas era para que pudesse restaurar essa saúde espiritual da igreja, com a ideia de você corrigir para curar. Então, a fé sadia, ela é aquela que era fundamentada nessa verdade e não contaminada por erro. Aí nós chegamos no verso de número 14. E o verso de número 14 diz assim,
E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então a primeira expressão aqui é não se ocupe com fábulas judaicas, ou seja, não preste atenção nessas lendas, nessas histórias que estão sendo inventadas aqui por certos judeus aqui, né? E aqui essas fábulas judaicas aqui está ligada a essa tradição religiosa dos judeus. Então Paulo vai alertar contra os ensinamentos místicos, lendários e que não são bíblicos, muitas vezes vindo de tradições orais judaicas. Então essas fábulas acrescentavam aqui elementos estranhos às escrituras, né? Gerando, de certa forma, uma confusão e até mesmo trazendo algumas distrações dos irmãos na fé, ok? Nem com mandamentos de homens. Mandamentos são regras aqui que foram estabelecidas de homens, de seres humanos, né? Que não foram provenientes de Deus. Então, aqui essas regras, elas não vinham de Deus, mas foram criadas por pessoas, muitas vezes impostas com autoridade religiosa. Então, lembra aqui os fariseus que impunham sempre essas cargas pesadas. Se você ler lá Marcos capítulo 7, versículo 7 a 8, você vai ver o que é esse peso que eles traziam para a vida das pessoas, né? E o texto diz que é desviados da verdade. Desviados aqui significa realmente virar as costas ou da verdade, né, da fé cristã autêntica. Então esses homens, eles não estavam apenas enganando aqui, né, sendo apenas enganados aqui, mas eles escolheram rejeitar a verdade do evangelho e eles seguiam essas regras, essas doutrinas que afastavam o coração da fé de Cristo, né, e a sua graça. Aí nós chegamos no versículo de número 15 do capítulo 1, onde Paulo aqui ele vai aprofundar aqui esse contraste entre os puros na fé e os contaminados aqui pelo ensino falso. E o texto diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Vamos lá. Todas as coisas são puras para os puros. Aqui, todas as coisas, né? Paulo aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte: para os que foram purificados aqui pela fé em Cristo, nenhuma prática como objeto é impuro em si mesmo. Então, isso se impõe aqui diretamente aos falsos mestres que ensinavam regras cerimoniais judaicas, aqui como evitar certos tipos de alimentos ou práticas, ok? Paulo lá em Romanos, Marcos também, ele fala sobre isso. É só você olhar lá nos capítulos 14 de Romanos, no Marcos 7, você vai ver esses textos aqui falando também sobre essas práticas aqui. Para os impuros e descrentes, nada é puro. Vamos lá. Aqui, quem não tem fé verdadeira está contaminado por dentro. Então, mesmo que eles sigam aqui esses rituais, eles continuam impuros aos olhos de Deus aqui. Então, contaminado significa manchados, né? Incrédulos é aqueles que rejeitam a fé. E nada é puro. Então Paulo revela aqui que a pureza ela não vem de práticas externas, mas de uma transformação interior que ocorre na vida do homem. Portanto, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Mente aqui é a capacidade de você entender, a capacidade de você raciocinar. Consciência moral aqui, ele diz que foram manchadas e poluídas. Então, a corrupção espiritual aqui, ela afeta tanto a mente quanto a consciência. Então, a mente, ela já não discerne o que é a verdade e a consciência, ela já não sente o peso do pecado. Ok? Vou repetir aí para você entender isso aqui. A mente já não discerne o que é a verdade e a consciência já não sente o peso do pecado. Então, isso mostra a profundidade da cegueira espiritual que esses falsos mestres ali de Creta, eles estavam. Por isso, Tito vai ter que trazer uma palavra de admoestação, de peso e com firmeza, porque eles já não conseguiam enxergar isso, ok? E aí nós chegamos no verso de número 16, que diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto o negam por suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra. Ok? Então vamos lá. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Essa é a nossa primeira expressão. Eles confessam, ou seja, eles declaram abertamente. Então, conhecer aqui no sentido de relação íntima e não só intelectual. Então,
Esses homens aqui, eles afirmavam conhecer a Deus, talvez até citassem a lei ou usassem linguagem piedosa, mas era apenas de palavras sem vida e que não tinha, de certa forma, uma vida transformada. Entretanto, o texto vai dizer que eles negam por suas obras, ou seja, eles dizem com a sua boca, mas as suas obras, o ato de fazer as coisas acontecer, eles estão negando. Obras têm a ver com ações, com comportamentos, eles negam, eles rejeitam, eles contradizem. Então, o modo como eles viviam desmentiam a sua fé. Suas obras, elas não refletiam o caráter de Deus, revelando aqui uma vida incoerente com o Evangelho, ok? E aí, o texto vai dizendo que, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Abomináveis, repulsivo, como algo impuro, algo que é nojento, né? Rebeldes, desobedientes, significa também aquelas pessoas insubmissas a determinadas autoridades. Reprovados, inúteis, desaprovados, né, como uma moeda falsa ou um metal impuro. Então, Paulo aqui, ele vai usar palavras que a gente pode declarar que são palavras duras, palavras difíceis, para mostrar que, apesar da aparência religiosa, esses homens, eles eram repulsivos diante de Deus. Então, não havia uma santidade real. Eles eram rebeldes à autoridade divina e apostólica. Eles eram rebeldes a Deus e também às autoridades apostólicas, aqueles que tiveram a responsabilidade de divulgar o evangelho, o verdadeiro evangelho a todos os povos, né? Então, a partir dessa autoridade apostólica, desses ensinamentos que foram nos dados, dessas testemunhas vivas, nós reproduzimos tudo aquilo. Então, eles aqui, eles eram rebeldes, eles não se submetiam a Deus, nem simplesmente a essas autoridades apostólicas terrenas que foram estabelecidas por Deus. Inúteis a qualquer obra que fosse verdadeira aqui, ok? E aí, o que nós aprendemos aqui no fechamento, né, desse versículo aqui? Que a fé, ela sem obras aqui, coerente, ela é uma contradição a tudo aquilo que nós estamos aqui para fazer nessa terra aqui. Então, não basta a gente conhecer a Bíblia ou frequentar a igreja, é preciso viver a fé com integridade. Então, Deus, ele não se impressiona com a aparência, né, daquilo que nós fazemos religiosamente. Então, ele vai olhar para o coração, mas, acima de tudo, para a obediência. Então, a gente precisa deixar de viver dentro de um ativismo religioso, simplesmente para mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo. Nós precisamos fazer isso de coração, adorar a Deus pelaquilo que ele é, verdadeiramente, ok? Então, uma vida que reprovada por Deus pode parecer boa, muitas vezes, aos olhos dos homens, mas Deus vê além das palavras. Então, essa reflexão é para a gente refletir as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo, se de fato nós estamos fazendo com a intenção de glorificar a Deus, seguindo os princípios estabelecidos pela palavra, ou pelo simples fato de fazer com que as pessoas vejam, né? Simplesmente por um ativismo religioso que não glorifica a Deus. Que essa palavra ela possa ficar ao seu coração e você possa refletir sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.